teus filhos se afastarem, Senhor, de Ti, se afastarem, Senhor, daquilo ou do Evangelho que é pertinente, segundo a Tua palavra, Senhor, para ouvir coisas que agradam a alma, que agradam como se diz, o nosso eu. São as igrejas para todos os tipos e gostos, como se fosse uma ideologia, Senhor, como se fosse até um partido político, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E, Senhor, hoje eu ainda estava pensando, nós precisamos clamar cada dia mais para sermos transbordantes do Teu Espírito Santo todos os dias. Não importa as vezes que resbalamos, que cometemos deslizes no dia, mas ao deitar, nós precisamos, Senhor, nos consertarmos contigo e dizer: Senhor, eu preciso ser mais cheio de Ti, Senhor, mais cheio de Ti, mais cheio e transbordante do Teu Espírito Santo, porque o meu conhecimento não me garante estar de pé. O meu conhecimento bíblico, com tudo que eu ouvi e vivi, não me garante estar firme no dia de amanhã, mas o que vai me fazer estar firme no dia de amanhã, Senhor, é o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Horabasti halarai ostokomanas hendarai andarabastori eleremasti henterimas horalarastori malevestormanas. O Senhor me mostra que Ele tem como copos de águas puras e frescas para matar a nossa sede. Que não importa se nós nos achamos, como se diz, indignos, porque não há ninguém com dignidade. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a dar o passo seguinte, Senhor. Fortalece o nosso pisar, Senhor, os nossos pés, que eles venham ser firmes, Senhor, firmados em Ti, Senhor. Não firmados no meu conhecimento, nas previsões políticas, nas previsões, seja lá do que for, Senhor. Mas, Senhor, que a nossa esperança está em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, a minha oração passa a ser, Senhor, precisamos ser mais transbordante do Teu Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de uma unção dobrada todos os dias, Senhor, porque senão fica impossível, Senhor, de andar, Senhor, sem ter respingos do mundo em nós, Senhor. A nossa capa muitas vezes fica enxurrada, Senhor, das coisas desse mundo, Senhor, das aflições, das decepções, das guerras, Senhor, das guerras que temos que travar diariamente, Senhor, muitas vezes no seio da família, Senhor, no meio dos amigos, Senhor, no ministério, Senhor, e aquilo que mais nos pesa, Senhor, é no meio familiar, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, entregamos todos os nossos filhos, nossos netos, nossos genros, nossas noras, diante de Ti. A nossa família é Tua, Senhor. Torebasti calarabastori anderemas. Oh, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, visita, Senhor, cada família, Senhor, cada irmão que já fez parte desse grupo, Senhor, aqueles que já vieram aqui um dia, Senhor, e foram curados, tiveram esperança, outros que tiveram uma direção de vida, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, e renova-nos, Senhor, renova-nos, que aquilo que eles aprenderam, Senhor, que aquela chama nunca se apague, Senhor. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Senhor. Pedimos também, Senhor, a presença dos Teus anjos e arcanjos aqui neste lugar, Senhor, nesta casa, Senhor. Tu disseste que Tu tinha como se diz, um encontro marcado conosco neste lugar, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, Senhor, sendo este lugar tão deficiente de tantas coisas, Senhor. Mas nós temos um coração quebrantado, nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu sobrenatural, cremos que Tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo, Senhor. Pedimos perdão por toda a arrogância, toda a intrepidez inadequada, Senhor. Temos que ter, Senhor, sermos cheios do Teu Espírito, termos intrepidez e coragem para pregar o Teu Evangelho, Senhor, o Evangelho do Deus vivo, Senhor, porque nós não servimos a ídolos de barro, nem de pedra, nem de madeira, nem de bronze, nem de gesso, Senhor.
Nós servimos a um Deus vivo. Racontelarás tiribasturi andaramas. Horalarai ostorromiasti anderimarras. Senhor, nós invocamos, Senhor, e te pedimos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi conquistado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor, sobre, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, sobre a igreja aqui, Senhor. Senhor, a igreja hoje tem andado transviada, a palavra nem é desviada, é transviada, Senhor. A igreja que se diz seguidora de Cristo, Senhor, que se diz tua noiva, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão por tanta, Senhor, negligência, por tanta, Senhor, heresia, Senhor, por tanta falta de exemplo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, derrama-te, Senhor, derrama-te, Senhor. Pinga o teu colírio nos olhos da tua noiva, Senhor. Corrige o foco da visão, Senhor. Que todo espírito, Senhor, contrário, todo espírito de engano, todo espírito de feitiçaria seja desbaratado e desmascarado dentro dos ministérios, dentro das igrejas, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo seja transbordante, Senhor, que venha ser um super transbordante, que nunca pare de se derramar, Senhor. Orar larastorimarrasti anderemas. Senhor, assim como aquele lugar lá, Senhor, os moravianos, Senhor, oraram durante 24 pessoas apenas, Senhor, mantinham a sua palavra de orar por 1 hora, Senhor, e isso se durou, Senhor, se estendeu por 120 anos, Senhor. Senhor, tu disseste através do pastor João, Senhor, que ainda por um tempo determinado de 1 ano, tu avivaria todos esses lugares onde no passado tinham sido avivados. Por isso nós te pedimos, Senhor, levanta, Senhor, aqueles que têm fome e sede, aqueles que sabem, Senhor, que não pode ser só isso do teu evangelho, que não é apenas isso, Senhor, que as pessoas orem e não há cura, Senhor, porque não há nada errado com a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, e resplandeça a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que não fale mais nós, Senhor, mas que o que nós falarmos, Senhor, seja aquilo que está no teu coração, Jesus. Que a nossa alegria, Senhor, seja, Senhor, levar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos sitiem o Brasil, todos os estados brasileiros, as capitais, os municípios, os distritos, os bairros, as vilas, as favelas, Senhor, a zona rural, Senhor, a zona urbana, Senhor, e leva para o abismo todo espírito maligno, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que os teus arcanjos e anjos se coloquem do lado direito e esquerdo de todas as estradas, de todos os bairros, de todas as casas, Senhor, e façam uma varredura, Senhor. Que haja Senhor, aqueles que estão presos, que sejam as cadeias das prisões sejam quebradas, sejam soltas, Senhor. Que os teus filhos sejam soltos, Senhor, e que o teu Espírito Santo convença, Senhor, os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, Senhor. Cobre os teus filhos, Senhor, cobre os nossos familiares, não permita que eles se desviem, Senhor, não permita que eles sejam seduzidos, Senhor, pelo espírito do humanismo, Senhor, não permita, Senhor, que eles venham ser encantados pelo engano deste mundo, Senhor. Guarda-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor. Fala com a tua noiva, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, em sonhos, assim como tu fez com o Éder, Senhor. Oh, Senhor, faz como tu quiser, Senhor, tu que sabes, Senhor, é tu que sabe. Eu penso, mas quem sabe verdadeiramente é tu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que os teus anjos e arcanjos estejam aqui, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor, esse encontro do desta noite, Senhor. Senhor, muitos são os pedidos de orações, Senhor. Nós te pedimos que a tua palavra venha ser viva nas nossas vidas, Senhor, e na vida de cada irmão que vai assistir via internet ou aqueles que ainda vão assistir, Senhor, em o nome de Jesus. Louvado seja, bendito seja teu nome. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, ainda que somos 1, 2 ou 3, mas a tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás.
Então, Senhor, seja bem-vindo, toma teu lugar de honra neste lugar, Senhor. Passamos, Senhor, o controle, o domínio e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém, Senhor. E que o derramar do Espírito Santo de Deus seja super transbordante. Amém, amados? E que haja hoje na sua vida, na tua casa, na tua família, sinais, prodígios, maravilhas, curas no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Como se diz, saudações aqui do sul, estamos com um friozinho bem gostoso, não? Mas frio de temperatura, mas como se diz, mas com o coração quente no Senhor. Amém, queridos? A palavra do Senhor lá em Isaías 44, 32 diz assim, 22 diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa, torna para mim, porque eu te remi. Isso lá Isaías falando. Está falando para quem isso? Estava falando para os judeus, né? E hoje, amados, essa palavra serve para aqueles que talvez estejam meio, como se diz, de férias, né? Estejam dando um tempo para Deus, um tempo para Jesus, né? Ou aqueles que estão verdadeiramente se decepcionaram e caíram no mundão, como a gente diz, né? Mas, retorna-te a mim, diz o Senhor. Lembre-se disso. Então, queridos, eu queria que vocês abrissem lá em Marcos 15, versículo 33. Quero dizer assim, que a gente tem recebido muitos pedidos de oração para libertação das almas, de famílias, cura de doenças, muitas doenças, e eu tenho tido umas experiências assim bastante chocantes quando eu me dou conta de como tem isso no meu trabalho, né? Como tem criancinhas nascendo com problemas graves, gravíssimos, e aí tu vai ver ali adiante são pais desviados. Essa semana eu tive uma experiência assim. A gente recebeu um recém-nascido que provavelmente ia durar pouco tempo, né? Mas quem sabe o tempo é o Senhor, né? Porque está escrito que o Senhor tem escrito os nossos dias na palma da mão dele. Então, está escrito. E eu recebi a criança, né? Situação bem difícil, fizemos o que tinha que fazer e eu orei por aquela criança. Aí passou acho que umas 2 horas, a mãe veio ver, junto com uma parente dela, veio ver a criança, né? E me deu uma vontade assim de dizer assim, convida ela para orar pela criança. Aí veio isso eu ouvi no meu coração. E eu assim, a minha mente, mas eu já orei pela criança. Mas aquilo foi muito forte, né? Aí eu cheguei perto daquela mãe, bem baixinho assim, né? Junto com a tia, eu disse assim, vamos orar pelo teu bebê, vamos consagrar a Deus em nome de Jesus. A guria orou para mim e disse assim, vamos? Eu ia na igreja evangélica, né? Então assim, é chocante, né? Sim, 24 horas, um pouquinho depois, faleceu. Mas eu pensei, nossa, coisa boa é obedecer ao Senhor, né? Que a gente se sente alegre, se sente bem, né? E como se diz, a criança está com o Senhor, né? Então, um dia, quando ela estiver com o Senhor, ela vai ver o seu filhinho lá, sua filha lá, né? E está com o Senhor a alma, né? Então, nós temos, como se diz, mesmo eles estando desviados, eles sabem quem é Deus, sabe quem é Jesus. A maioria das pessoas acaba se desviando, não é por causa de Jesus, mas é por causa de exemplos dentro das igrejas, né? Das coisas que vêm de desagradável, e aí elas pensam assim, nossa, mas se isso aí é ser cristão, então lá no mundo os meus amigos são mais, como é que se diz, fiéis, né? Então isso é muito chocante, né?
É muito chocante. E eu fiquei pensando, nossa, isso foi uma coisa assim que eu fiquei pensando, puxa, e vou dizer uma coisa para vocês, eu oro para todas as crianças, mesmo aquelas que têm coisas bem sérias, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, ela pode ser, eu creio que ela, se tu quiser, eu creio, porque a tua palavra diz que pode, que tu levou sobre si, ela pode ser radicalmente curada de tudo isso, de anormalidades genéticas, de doenças terrivelmente contagiantes. Eu creio nisso, eu creio. E aí, e a gente pensa, né? Mas por que a gente ora e são uns que outros que são curados? Ah? Tu nunca perguntou isso? Aí a gente ouve assim: ah, mas Deus cura se Ele quer. Mas Ele não vai contra a palavra dEle. Então, aí eu fiquei pensando, mas então o que que há? E eu tenho isso há muito tempo ali batendo nessa tecla. Mas Senhor, o que que há? Eu creio. Eu tenho fé. Eu creio. Né? Eu creio da mesma forma que eu oro lá que digo para o contador de luz, de água, para o carro, para a máquina funcionar em nome de Jesus, se sujeita ao nome de Jesus, a gente já viu, e eu creio dessa forma. Aí fiquei ali pensando, uma vez eu perguntei até para o pastor João Carlos a respeito disso, e uma das coisas que ele disse: minha filha, as igrejas hoje cantam e faz congresso de cantoria, congressos de adoração e canto. Eu acho lindo, eu amo, acho muito bonitas as músicas, principalmente aquelas que são os salmos cantados. Eu acho lindo isso. Mas nenhum avivamento houve com cantoria, nenhum. Se tu lê toda a história dos avivamentos até hoje no mundo, nenhum se deu dessa forma. Nenhum. Os avivamentos que houve, o derramar do Espírito Santo que houve em todos esses lugares foi joelhos no chão, foi o povo clamando, pedindo, sabe, reconhecendo que somos miseráveis, pecadores aqui nessa terra, né, que nós precisamos todos os dias pela misericórdia de Deus e pelo transbordar do Espírito Santo de Deus. Quanto menos Espírito Santo, menos poder, menos nós pedimos, menos acontece. Porque o que faz as coisas acontecem no nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E todo mundo já sabe de cor. A gente sabe isso. Só que eu entendo assim, ó, que lá no princípio da igreja primitiva não existia a Bíblia. Era um contando para o outro, que contava para o outro, que contava para o outro, que contava para o outro. João, quando estava na ilha de Patmos, ele escreveu o quê? A visão que Deus deu para ele de Apocalipse. Mas ele não escreveu tudo que tinha acontecido até ali. Outros escreveram, né? Mas João escreveu aquilo ali. Então as pessoas falavam daquilo que elas viam, né? Elas viam os sinais, elas viam. Então eu quero ler aqui, antes de continuar, Marcos 15, versículo 33, que fala da morte de Jesus. Chegada a hora sexta, que deve ser 12 horas, houve trevas sobre toda a terra, até a 9ª hora, 15 horas. Às 15 horas, ou a 9ª hora, clamou, olha que diz que toda a terra. Então imagino que o planeta ficou escuro. À 9ª hora, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E neste momento, amados, quando ele deu esse grande brado e expirou,
e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Se tu quer saber como é que foi tecido esse véu, vai lá para construção do templo de Salomão, até lá quando estava no deserto, tu vai ver como é que era tecido. Lá no tabernáculo de Moisés, que foi erguido no deserto, não foi uma cortininha assim, foi algo muito grosso, muito tecido, e aquilo se rasgou de cima a baixo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E a gente não pode esquecer que aquilo era que separava o santo do santíssimo, do santo dos santos, né? E o que acontecia? Porque até então só quem entrava lá uma vez por ano, depois de muito jejum, muita lavação, muita fumaça, era o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E naquele momento, quando Jesus disse, deu aquele brado, um grande brado, e o véu do santuário se rasgou, ali foi rasgado. Então, a partir dali, não precisava mais de sumo sacerdote. Ali foi rasgado. Aquilo que é rasgado é destruído, aquilo é aniquilado. Significa não serve mais. Não precisa fazer remendo naquilo, que não tem remendo para aquilo. Não existe remendo. Muitos acham que precisa de remendo, precisa de santos para chegar a Deus. Não, Jesus é o caminho. O véu se rasgou e está rasgado, pronto. O santo dos santos hoje, a partir de Jesus, da morte e da ressurreição, é fechar teus olhos, dobrar os teus joelhos, ou simplesmente aonde tu estiver, fechar os teus olhos, conectar com o Espírito Santo, falar com Deus, falar com Jesus, falar com o Espírito Santo. Está feito. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, olha só, quem eram os centuriões? Eram os soldados. Olha o que ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Muitas outras o quê? Mulheres. Não fala de homens aqui. Porque pelo que eu entendo, pelo que a gente leu, só João estava junto, ficou junto, né? O resto fugiu assustado. 42, fala do sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou,
não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o verei, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Versículo 9. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e foram vistos por ela, não acreditaram. Mas eles, naqueles 3 anos e 6 meses que eles andaram com Jesus, Jesus os preparou para a morte e para a ressurreição. Ao passo de que, lembra da última ceia, na noite anterior, ele lavou os pés dos discípulos, né? E disse que, ele disse o quê? Que ele iria ao Pai, mas que ele voltaria. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Bom, Maria Madalena foi onde eles estavam, escondidos lá, cheio de medos, e disse: o mestre ressuscitou, ele está vivo. Ele falou comigo. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Talvez esses 2 sejam aqueles que estavam indo para o caminho de Emaús, né? Que um diz que eles falando, olha tudo que aconteceu, né? E de repente estava uma terceira pessoa ali no lado deles conversando, mas você não soube do que aconteceu, você é o único que não soube. E aí no final ele sente o coração deles queimar com a palavra que eles ouviam de Jesus ressurreto. 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha quais são os sinais que tem que nos acompanhar, amados. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E por que isso não está acontecendo, amados? Porque temos muito pouco da unção do Espírito Santo aqui na terra. Então, amados, nós precisamos pedir mais. Pedir menos coisas materiais, mas precisamos pedir mais da unção do Espírito Santo, mais o derramar do Espírito Santo, para que a gente possa botar em prática a ordem de evangelização que Jesus deu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em tempo, fora de tempo, né? Temos que pregar, porque se tu não falar, quem vai falar? Quem que vai falar? Vocês já pensaram se quando chegar lá o dia, ou no arrebatamento, ou se formos antes, o Senhor fazer assim lá naquele telão lá, e vai mostrar minha vida lá, aí vai lá mostrar lá aquele dia lá da história que eu contei para vocês, que veio ao meu coração, que era para convidar a mãe e a tia para consagrar aquela criança, e eu fiquei lá, a mente ficou lá: não, mas tu já orou, não precisa. Amados, a mente mente. A nossa mente é alvo de setas do maligno.
E muitas vezes os pensamentos, nós temos que discernir os pensamentos. Muitas vezes tu está pensando coisa que nem é tu que está pensando. O inimigo lança pensamento na primeira pessoa nos teus ouvidos. Mas nós conhecemos ao Senhor. Aquele pensamento que vem sobre qualquer coisa, sujeita ele à palavra de Deus. Tu já vai ver se é Deus, se aquele pensamento veio de Deus ou se aquele pensamento veio do inimigo. E amados, às vezes a gente tem que ter cuidado, viu? Porque às vezes tu até pode ter razão naquele pensamento, tem alguma fonte de verdade, mas a gente tem que, antes de pensar, passar no crivo da palavra do Senhor. Não fica muita coisa, sobra pouca coisa, viu? Então imagina o que eu ia dizer. Então, amados, a gente tem que fazer, nós não pedimos, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-nos a nós, né? A gente sempre diz, Senhor, eu quero ser usado, quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Aí eu pergunto, para que tu quer ser usado? Para que tu quer ser cheio do Espírito Santo? Se não é para falar do Evangelho de Cristo, se não é para orar, para expulsar os demônios. Olha, aqui está escrito, ó. E os sinais. Então, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Nós temos crido e a nossa vida tem andado reta segundo a Tua palavra. Nós pelo menos temos uma linha. O nosso, como é que se diz? O nosso Waze é a Tua palavra, né? A direção do caminho é o Teu Espírito Santo. Então não posso ter outro pensamento. Não posso. Eu não posso agir diferente. Porque senão, aquela unção do Espírito Santo cada vez vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando tu vê, ó, tu nem tem mais o Espírito Santo. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a nossa oração, amados, além de ser de pedirmos a Deus pela nossa família, por emprego, por cura, por libertação, sim, mas nós precisamos clamar pelo derramar do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, que Ele derrame-se mais do seu Espírito, porque senão, amados, porque tu vai ler sobre todos os avivamentos, todos, ó, começa do primeiro aqui, quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Quando eles estavam reunidos, né? O Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, né? Aí o que aconteceu naquele dia? Milhares de pessoas. Pedro fala, numa fala de Pedro, 3.000 e poucas pessoas se convertem. Como que isso aconteceu? Porque havia poder. O que é o poder? O poder do Espírito Santo é o poder de convencimento. Tu não precisa dizer para ninguém que os pecados dela. Tu não precisa dizer nada, porque as pessoas, o mal que está nela como se diz, vem à luz. O Espírito Santo traz luz à maldade e às trevas que há dentro do ser humano, né? Todos os avivamentos, tem um muito interessante que é no país de Gales, se não me engano, naquelas ilhas, que aconteceu, começou duas velhinhas, eram duas velhinhas que eu lembro, duas irmãs, bem velhinhas, quase cegas, que começaram a orar por avivamento, porque elas viviam coisas que nós estamos vivendo hoje. Então quer dizer que essa história sempre se repete. O mal nunca desistiu daqueles que andam, que seguem o caminho que é Jesus. Nunca desistiu. E as igrejas não tinham concordância, era um ministério contra o outro, e aquelas duas senhorinhas começaram a orar, quase cegas, bem velhinhas. Aí um dia um balconista se juntou a elas. Era naquela ilha, ficava de noite aquela luz acesa, que devia ser umas lamparinas, naquela casa, no sótão. Aí Deus começou a constranger. Entende? Por que ela foi constrangida? Porque elas não deviam estar orando para deixar de ser cega, não deviam estar orando para serem curadas, serem renovadas, estavam orando pelo derramar do Espírito Santo. Ao ponto que um dia
o constrangimento foi tanto, porque as pessoas, tipo assim, as pessoas que mais conheciam a palavra, que eram os doutores da palavra, ninguém estava se dispondo a isso. Mas aquelas duas velhinhas estavam. E o que aconteceu? Ele foi constrangendo. O Espírito Santo começou a constranger as pessoas. E aí não era mais apenas a casa delas o que estava acesa. Começou outras e outras e outras e outras. Até que um número X de clamor subiu aos céus. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se o meu povo que se chama, não está dizendo que os que não são cristãos, está dizendo que aqueles que são cristãos clamar a Ele, pedir perdão pelos seus pecados, Ele os ouvirá dos céus, sarará, curará, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Então, amados, nós precisamos fazer. A gente não tem feito. A gente tem feito só pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. A gente não tem clamado. Não tem. Ai, Senhor, derrama o teu Espírito, se tu quiser, né? Mas ele precisa. Então, assim, ó, aqui tem um copo, né? Ele tá quase cheio. É um copo de água com chá. Tá aqui. O Senhor nos colocou o Espírito Santo ao nosso dispor. Mas se eu não pegar esse copo e não beber, de nada serve todos os benefícios que tem nesse copo. Nada serve os benefícios da cruz do Calvário e do Espírito Santo se nós não clamar por eles e eles não vir sobre nós, não vir para dentro de nós. Então, queridos, continuando ali, o que aconteceu? Uma noite, eles tinham, diz que era um temor tão grande antes de derramar do Espírito Santo, tão grande, havia um temor naquela ilha, que parecia que a escuridão era palpável, ao ponto de que daqui a pouco eles serem visitados pelo Espírito Santo. Aí, quando não tem como, há um avivamento, há um falar em línguas, há uma alegria, e aquilo tomou conta daquela ilha, e foi algo extraordinário. Sim, é isso que eu ia dizer. O que aconteceu? O Espírito Santo é que convence. E as pessoas, no outro dia de manhã cedo, era uma igrejinha bem pequenininha. Tinha gente pro lado de fora, não tinha como se mexer dentro daquele local. As pessoas se ajoelhavam. Tem as fotos que mostram as pessoas no meio da rua, se ajoelhando no meio da estrada, com as mãos para cima. Elas necessitavam, elas precisavam ser perdoadas. Elas queriam o mal que estava nelas, não queriam mais o mal, mas houve um convencimento. Por quê? Porque onde há santidade, onde há o derramar do Espírito Santo, há um confronto com as trevas. Tu não precisa dizer nada, tu não precisa dar desculpa, tu não precisa nada, porque a luz do Espírito Santo confronta as trevas que estão nas pessoas. E elas iam para a delegacia, elas estavam desesperadas, que elas não sabiam o que fazer, o que fazer. Então, amados, hoje nós necessitamos disso. A gente estamos com igrejas lindas, grandes, cheias de como se diz, de luzes, cheias de som para tudo. Tem tudo natural. Mas o espiritual, o poder do alto, muito pouco. Ou quase nada. Porque as pessoas estão entrando como estão, mas estão ficando como estão. Né? Venha como está, mas seja transformado a cada dia ao caráter de Cristo, e para sermos chamados como cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Aí eu tenho pensado, Senhor, eu tenho sido um pequeno Cristo? As pessoas olham para mim e pensam, essa Delina tem um diferencial. Oram para Maria, para João, para Pedro. É isso que a gente tem feito? Tem passado? Então, queridos, continuando a ler aqui. A ascensão de Jesus. Então, olha para que nós somos. O que Jesus disse que nós teríamos que fazer. Olha os sinais que vão acompanhar aqueles que creem. Tu crê? Eu creio, nós cremos. Então, estes sinais, Senhor, tem que nos acompanhar, que
nós vamos expulsar os demônios, vamos falar novas línguas, né? Vamos pegar em serpentes, e se alguma coisa mortífera nós beberem, não nos fará mal algum. E se nós impusermos nossas mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então não, eu tenho que orar, não é aquela oração blá, 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 não sei mais o que, não sei mais o que. Não, ser curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Que a minha mente ser curada em nome de Jesus. Que os meus olhos sejam curados em nome de Jesus. Que os meus ouvidos sejam curados em nome de Jesus. Que o meu sangue, que a minha medula ser curada em nome de Jesus. Que o baço, o fígado, o pâncreas, o estômago, o intestino ser curado em nome de Jesus. Que os rins sejam curados em nome de Jesus, que o coração ser curado em nome de Jesus. Não precisa nem dizer que partes que são, simplesmente ser curado em nome de Jesus. Quantas vezes for necessário ser curado em nome de Jesus. Eu recebo a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito, amados, ser curado em nome de Jesus. Então, não é no nome do teu pai, no nome da tua mãe, no nome do pastor fulano, não. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Então diz, eu sou curada em nome de Jesus. Que pensa o meu corpo, que pensa o câncer, seja lá o que for, por aí contra o nome de Jesus, não é nada. Nada, nada, nada. Porque na cruz Jesus levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando. Então, amados, lá no Marcos 16, versículo 19, fala assim, Jesus esteve aqui na terra e apareceu para todas as pessoas que o viram. Ressurreto, amados. Ressuscitado. Glória a Deus. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, à direita. E eles, tendo partido, eles pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Como que o Senhor estava cooperando com eles? Através do Espírito Santo. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meios de sinais que se seguiam. Gente. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos orar sim pelos nossos familiares, mas clamemos. Se às vezes a gente não tem esse clamor dentro de nós, sabe? A gente não tem esse peso do clamor. O país está de perna para cima, a sociedade está de perna para cima, mas nós oramos e garantimos a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos. Se tu não orar, se eu não orar, quem que vai clamar pelo derramar do Espírito Santo? Quem? Quem, amados? Né? Então, queridos, que de manhã cedo tu erga a tua mão e diz: Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, obrigada, Senhor, porque o Salmo 23 é vivo, é ontem, hoje, será de eternidade a eternidade, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos cura, o Senhor nos livra de todo mal, o Senhor não nos deixa enganar. Então, Senhor, mas eu também te peço, Senhor, derrama do teu Santo Espírito, Senhor, que aviva esse povo, teu povo, Senhor, para que esse teu povo venha esses sinais que sigam aqueles que creem, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos porque há poder no teu nome, nós cremos que tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Criador de todo o universo, dos céus, da terra, de todos os universos, em nome de Jesus. Nós cremos que tu veio em carne, que tu morreu na cruz do Calvário e tu ressuscitou ao terceiro dia. Levanta e resplandece. Tu
não pode andar segundo a tua vida, tu não pode andar segundo o que dizem de ti, tu não pode andar de qualquer jeito, tu não pode andar se justificando por tudo que fizeram contigo. Não, tu tem que te levanta e anda, levanta e corre, levanta e seja verdadeiramente o filho do Deus Altíssimo, venha ser um seguidor de Jesus, venha ser chamada de um pequeno Cristo, venha realizar, Senhor, eu vou orar porque está escrito na tua palavra, Senhor, a minha fé, ainda não tenho fé, mas em nome de Jesus, eu creio, porque não é no meu nome, é no teu nome. Então, Senhor, em nome de Jesus, a minha mãe é curada. Em nome de Jesus, o meu marido é liberto. Em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já digo que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa somos cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós não abrimos mão, Senhor, de nenhuma alma, Senhor. A chama a ti, Senhor. Aquela pequena chama, Senhor, que foi plantado no coração daquela criança, Senhor, que hoje é um adulto e que se desviou. A tua palavra diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velho, não se desviará. Significa também, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor, que sopra o sopro do teu Espírito Santo nas narinas do teu povo e aviva-os, Senhor. Oh, Senhor, toda autoridade vos dei no meu nome, diz o Senhor. Toda autoridade no meu nome, diz Jesus. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Não permita que nós andamos cambaleando, mais parecido amigos do mundo. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, cumpra-se em nós o teu querer, Senhor. Nós te pedimos perdão por toda negligência, por toda deficiência, por todo desânimo, por toda preguiça, por toda falta de vontade, por toda, seja lá pelo que for, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós não queremos ficar aqui neste planeta imundo, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar contigo de glória em glória, de eternidade a eternidade, Senhor. Oh, Senhor, que nas famílias, Senhor, sejamos todos um só corpo, um só Espírito, Senhor. Que Cristo sendo cabeça, Senhor, e o teu Espírito Santo nos dirigindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja, bendito seja teu nome, Senhor. Aleluia. Eu quero agora, amados, vamos pular para Atos 5, 12. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha que hoje tem um caminhão de apóstolos nesse mundo, velho. Então, amados, que começa então a se realizar os sinais e prodígios que eram feitos no meio do povo pelos apóstolos de Cristo. Então nós queremos, em nome de Jesus, pedir, Senhor, derrama, Senhor, da tua unção, da tua grandeza, Senhor, porque o tempo é mau, os tempos são maus. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Glória a Deus! E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E afluía também muita gente. Olha só, amados. A sombra de Pedro curava. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. A sombra, quem é que fazia o que era a sombra de Pedro? Era o poder do Espírito Santo, queridos. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.
Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todos os senados dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, chaveado, trancado, com toda a segurança, e a sentinela nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Oh, glória! Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Olha o que diz aqui, amados. Aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, amados, quero contar uma coisa para vocês. Tem uma outra passagem que fala que Pedro estava preso e que a igreja se reunia, orava numa casa. E eles lá presos
o anjo do Senhor foi lá e abriu as portas. E eles saíram. E aonde que foi Pedro? Foi lá na casa dos irmãos que estavam reunidos, né? Orando. E bateu na porta. E a criada foi lá abrir a porta. E ela levou um susto, né? Porque ali estava Pedro. E ela saiu correndo, em vez de abrir a porta, saiu correndo para avisar os outros: Pedro está à porta. E o que aconteceu? O que eles disseram? Não é, deve ser o anjo de Pedro. E bateu de novo. Não sei quantas vezes. Aí eles foram lá e abriram. E era quem? Pedro. Por que eles disseram que devia ser o anjo de... Eles afirmaram que era o anjo de Pedro. Porque, como dizia o pastor João Carlos, o anjo que nos guarda é muito parecido conosco. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou contar um testemunho para vocês. Nosso irmão hoje não está aqui para contar, mas ele contou na quarta-feira. Que ele foi no fim de semana passada numa pousada lá em Santa Catarina, e junto ele levou, eles ganharam lá porque fizeram um trabalho bom, etc e tal, deram um bom exemplo, né? Fizeram um bom exemplo, então eles foram presenteados com essa estadia na praia. E eles foram. Aí, estando lá, né, depois resolveram dar uma passeadinha em Florianópolis, e os meninos queriam comer alguma coisa, e já era tarde. Aí alguém em Florianópolis disse: não, vocês vão até a local tal, lá acho que é a Lagoa da Conceição, uma coisa assim, e lá tem um local lá que vocês vão achar o que vocês querem. Então, eles foram. E o interessante é que eles deram, o nosso irmão olhou o local, disse que tinha muita gente. Aliás, ele ficou olhando o local, deu 2 voltas de carro. Aí ele pensou em deixar o carro atrás, daí não, passou na frente e deixou o carro mais adiante, né? Tinha outros carros e deixou o carro dele na frente. E desceram, não tinha ninguém ali na frente, tinha dentro do local. Aí quando entraram dentro do local, viu que tinha uma gentarada, era uma, como diz, uma muvuca, gente, um monte de gente. Aí e ele ficou tipo na porta, assim, ficou num canto. E os rapazes, os que trabalham com ele, foram lá comprar coisa para comer e tudo. E nisso, veio uma pessoa muito parecida com ele, cabelo cortado igual, muito parecido com ele, e chegou e disse assim: não, depois. Disse assim para ele: esse lugar aqui não é para vocês. Vão embora. Saiam daqui, esse lugar aqui não é para vocês. Aí ele, quando ele ia dizer: não, é que eu deixei meu carro, ele ia dizer que ele esqueceu que ele tinha deixado: não, eu deixei meu carro aqui atrás, eu sou lá do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Aí ele olhou assim e disse: não, teu carro está aqui na frente, aqui, ó, tu deixou o carro ali. E ele até tinha se esquecido, né? Ele até tinha se esquecido daquela. E aí ele diz: não, porque isso aqui, ó, daqui a pouco vai dar briga aqui, isso aqui fica um horror. E o cara se disse que era um policial. Quando tem seguranças que são policiais, eles jamais podem dizer que são policiais. E aí ele ficou com aquele negócio assim, e aí os guris compraram os negócios, né? Daí ele pensou: não, mas espera aí. Diz que na hora ele lembrou quando o pastor falava que o nosso anjo era parecido com a gente, né? Diz que na hora, daí ele ficou meio confuso, pensando assim, pensou: mas por que eu pensei isso, né? E olhou pro cara assim, daí, e ele pensou: mas quando ele deu a volta, não tinha ninguém na frente daquele lugar, tinha lá dentro. Como que aquele cara sabia? E aí, ele ficou, sabe aqueles flash assim? E aí, quando eles estavam saindo, o cara olhou pra ele e sorriu. E aí ele disse pros guris: vambora. Ele disse: não, vambora. Quando entrou no carro, ele contou pros guris. Todo mundo ficou arrepiado, até o pensamento, né? Então, e ele disse assim: não. E aí quando a gente estava indo embora, eu olhei assim, ele sorriu. Ele disse: mas parecia que ele estava se enxergando no espelho. Então, realmente o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra.
Amém? Agora eu vou te contar. Tu imagina se ele ficasse? O que podia acontecer lá? Talvez pudesse dar uma briga, ou dar tiro, vai saber o que, né? Então, assim, pela misericórdia do Senhor, Ele nos livra do mal. Amém, amados? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E eu vi que alguém perguntou aqui se o pastor Almolon, o Mariano Riscati é vivo. Sim, ele é vivo. Se tu entrar no YouTube, tu vai descobrir que ele e a esposa dele vão em vários lugares. As pessoas vão ao Almolonga para serem curadas, vão ao Almolonga para receber. Mas lá continua, glória a Deus, que continua o mesmo derramar do Espírito Santo. E eu achei uma coisa muito interessante que eu vou contar depois para vocês aqui. Se você ir ver as coisas que têm acontecido, o testemunho dele é muito bom. Eu achei muito tremendo. Eu achei uma graça que teve um pessoal. Não, antes disso, que ele estava no local dizendo assim, que Deus nos faz ricos, né? Mas que o amor, agora por que Deus te faz rico, te faz próspero? Para te guardar para ti? Não. É para quê? Para você ser uma pessoa abençoadora. Tu será abençoado e será Deus te abençoa para te ser abençoador. E tu sendo um abençoador, tu será cada vez mais abençoado. Lembra-se disso. E aí ele disse assim, muitos dizem, né? O Senhor me mostra que hoje aqui vão levantar 10 pessoas, 20 pessoas que vão ofertar tantos mil, 10 mil. E ele falando assim, daqui a pouco ele riu e disse assim, mas no reino dos céus não entra mentiroso. Então quer dizer que significa o quê? Que se Deus colocar no coração de alguém, a oferta é bíblica, o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, né? Mas eu não tenho que dizer, o Senhor me revelou que hoje vão dar 50 aqui, 30 aqui, que vão dar oferta de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 50 mil, de 100 mil, não sei quantos mil lá. Não. A gente precisa dobrar os joelhos ao Senhor e dizer, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor multiplica o dinheiro. Se tu é fiel com Ele, Ele multiplica o teu dinheiro, multiplica a gasolina, baixa a tua luz, baixa a tua água, multiplica a tua gasolina. O dinheiro que tu fez o cálculo lá não ia dar para pagar tudo, mas tu abençoa teu dinheiro, tu agradece o Senhor, Ele se multiplica e tu paga todas as tuas dívidas. Outro dia eu ouvi assim, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade de assinar carteira para os funcionários, porque tudo é muito caro, não sei o que. Faz diferente. Não diga isso, comece a dizer, Senhor, eu quero honrar os meus compromissos, eu quero pagar o salário digno, eu quero pagar fundo de garantia, férias, tudo que tem direito, direitinho, peça ao Senhor. Mas não esquece, peça ao Senhor e seja fiel. Depois não esqueça do Senhor. Não, peça e seja fiel. Seja fiel com o Senhor. Você está precisando de uma vez eu ouvi um testemunho, achei muito interessante. Eles queriam comprar um terreno e o terreno era tantos mil. Aí o que eles fizeram? Juntar a oferta do dízimo do valor daquele, vamos dizer que fosse 100 mil, e juntou 10 mil e deu um dízimo do que, não seria um dízimo, né, mas seria uma oferta de 10% que seria aquilo, e foram abençoados. Então, Deus é Deus, mas não preciso que ninguém fique me dizendo, vai dar isso, vai dar valores, né? Eu achei muito interessante quando ele disse, ladrões não entram no reino dos céus, mentirosos. Porque o Senhor, quando abençoou eles, foi muito extraordinário. Levou gente muito rica, que tirou lá e a pessoa... Lembro que o pastor João Carlos dizia que uma vez uma pessoa ligou para ele e disse, o senhor é fulano de tal, sim, assim, o senhor tem conta em tal local? Ele disse, sim, quem está falando? Faz tantos dias que eu sonhei, o teu Deus mandou eu te ofertar. E a terceira vez que ele tinha sonhado, disse, ai de ti, vou te tirar tudo que eu te dei. Né? Então, esse é Deus, amados. Mas não é só Deus de riquezas. Deus é Deus de todas as coisas. Então, mas é Deus de libertação, Deus de cura, mas nós precisamos obedecer a Ele.
entendeu? Clamar pelo derramar do Espírito Santo, porque, amados, tu não convence teu filho, tu não convence a tua família, mas o Espírito Santo convence. E a gente muitas vezes tenta convencer aqui na mente, com o conhecimento natural, com o conhecimento que a gente tem de muitas seitas, de Bíblia, de tudo, e não adianta nada. Não adianta nada. Então, para os nossos familiares, nós temos que interceder, nós temos que amarrar os valentes das trevas e amarrar os demônios e dizer: Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então? Então, que Jesus possa incendiar o teu coração e que o teu espírito venha ter cada dia mais fome e sede da palavra do Senhor. Amado, você está precisando se inspirar, bota lá, vai estudar, vai ler, vai ouvir sobre os avivamentos, a história de todos os avivamentos que teve, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, tudo que fez, que transformou, sacudiu vários lugares no mundo. E nós temos, o Senhor nos deu uma palavra através do pastor João, que ainda antes do arrebatamento, antes não é da volta de Jesus, é do arrebatamento, todos aqueles lugares nos 4 cantos do planeta seriam novamente, no período de 1 ano, seriam abençoados com um novo derramar do Espírito Santo de Deus. Então, amados, que você possa ser uma, como se diz, uma chama no teu bairro, na tua família, na tua igreja, aonde tu estiver. Uma vez o Senhor me mostrou o mapa, e no mapa estava eu orando. Então era uma chaminha, uma coisa assim, barbaridade. Sabe quando a gente acende um fósforo meio molhado, que aquele negócio fica assim, uma coisinha assim, e tu fica, ai, não apaga, uma coisinha assim. Era uma coisinha insignificante, uma chaminha ridícula, mas daqui a pouco aquilo foi aumentando, e começou a acender em todo o mapa. Eu vi várias se acendendo, várias, até que tudo ficou iluminado. E o Senhor me mostrava o quê? Que muito podia a minha oração e a oração de quem mais se colocasse nesta brecha para clamar pelo derramar do Espírito Santo. Só há mudança numa sociedade, amados, com o derramar do Espírito Santo. Não há transformação verdadeira se o Espírito Santo, se o Espírito da verdade não for derramado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa se inspirar em grandes homens de Deus, que você possa cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. Então, Senhor, aqui fala alguém que Deus é aquele que, como se diz, que abençoa, Ele é abençoador. Eu conheço pessoas que tinham uma dívida lá e não conseguiam pagar na Caixa Federal, no financiamento de uma casa. Eles começaram a orar e clamar a Deus pela misericórdia, estavam desempregados. Um dia foram ver quanto que estava a dívida, simplesmente ela estava paga. Quem pagou? Eles não foi a Caixa que apagou. Não, alguém pagou aquela conta. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós reconhecemos a nossa mesquinhez, a nossa insignificância. Nós sabemos, Pai, que somos falhos, Senhor, mas nós queremos, Senhor, cada dia mais, Senhor, te agradar. Queremos ser cheios de poder e autoridade, assim como está escrito na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Senhor, que nós não venhamos a nos distrair com finais de campeonatos, com jogos de futebol, que nós não venhamos se distrair com Olimpíadas, seja lá com o que for, Senhor. Nós não venhamos se distrair com festas, com filmes, seja com que nada, Senhor, desse mundo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, termos alegria no Espírito, Senhor, de lermos a tua palavra, de orarmos, de jejuarmos, de estarmos em comunhão, de falar com os nossos irmãos de tudo aquilo que tu fez na nossa vida, Senhor. Não pensas
muitos podem estar pensando assim: ah, mas tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que é a minha família, tu não sabe o que é a minha igreja. Deus sabe. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada, absolutamente nada. Que o Senhor possa te surpreender nesses dias, que o Senhor tu possa sonhar com Ele, que o Senhor possa te dar direção, te dar ideias, te dar renovo, te dar alegria, porque está escrito que, Senhor, a palavra do Senhor, ela formoseia o nosso rosto, a palavra do Senhor traz vida aos ossos, a palavra do Senhor faz o morto ressuscitar, a palavra do Senhor no nome de Jesus. Oh, rabaste cantaroloromas, herabasti heleremas, hori mandarai ederebasturi andaramas. Levanta e anda, ordena, levanta, não fica olhando para baixo, olha para o alto e para cima. Diz: está escrito, e eu me levanto no nome do Senhor dos Exércitos, no nome daquele que vive e reina para sempre, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam curados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia sobre a tua vida, a tua família, sobre os teus ossos, juntas e medula, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que tu possa testemunhar, que tu faça prova de Deus. Senhor, está escrito. Então, Senhor, realiza, Senhor. Eu creio que tudo é sujeito ao teu nome. Amém, amados? Que Jesus ricamente te abençoe, querido. E tenha um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor.